Será que antes da escrita não existia história? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte histórica por trás da arte rupestre. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Temos aqui no nosso canal já alguns vídeos falando sobre esse tema, falando sobre arte rupestre, que eu explico direitinho os 3 períodos, falo sobre toda a produção artística feita pela humanidade desde os seus primórdios. Tem outro vídeo que é um resumão, tem vídeo falando sobre questões de vestibulares que abordam esse tema, mas no vídeo de hoje eu vou aprofundar um pouco mais na parte histórica, vamos entender como que a história caminhou junto com a produção artística da humanidade. Aproveita, já se inscreva aqui no canal se não for inscrito e deixa o like nesse vídeo que vai ser excelente para você. Vamos começar do início para poder entender um pouco melhor como é que aconteceu essa separação entre pré-história e história. Então compreende-se como período pré-histórico o período que veio anterior ao surgimento das primeiras escritas. Isso compreende lá desde os primórdios da humanidade até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mas será que antes da escrita não existia a história? Isso é um grande equívoco, é um grande erro, porque existem outras formas de se registrar a história, não só pela escrita, mas também a partir da arquitetura, a partir de artefatos e da própria arte, da pintura. E a pré-histórica é compreendida principalmente pela produção artística deixada por esses povos que habitavam várias regiões aí do mundo e que, mesmo antes da escrita, registraram seu cotidiano, suas crenças, seus hábitos e nos deixaram isso como registro. A pré-história ela é dividida dentro da arte em 3 períodos. O primeiro período chamado de Paleolítico, o segundo período chamado de Neolítico e o terceiro, Idade dos Metais. Cada um desse período é marcado por transformações sociais que impactaram diretamente a produção artística desse homem. E sobre o real motivo, a real intenção do homem ter feito esses grandes desenhos, essas pinturas gigantescas, existem 2 visões. A primeira visão diz que por trás dessas figuras existia todo um caráter mítico e místico que facilitava no momento da caça. Eles acreditavam que a alma do animal poderia ficar presa nesse desenho, que facilitaria no momento da caça porque o animal estaria mais enfraquecido. E o que sustenta esse argumento é que no local onde essas pinturas estão, é um plano muito acidentado, então é uma parede cheia de buraco que possivelmente esse homem fazia mesmo um ritual de matar, de sacrificar esse animal, jogando pedra, batendo com pedaços de madeira, enfim. E uma outra visão, uma outra versão afirma que era um registro do dia a dia, então esse homem caçava durante o dia e no final do dia, durante a noite, ele ia lá e pintava tudo aquilo que ele havia feito durante o seu dia. Nós temos 2 grandes sítios arqueológicos. O primeiro é o sítio de Lascaux, na França, e o segundo é Altamira, na Espanha. Acredita-se que o sítio arqueológico da França tenha sido um grande santuário por conta da posição dessas pinturas. Então são pinturas que foram feitas de tamanhos muito grandes, de proporções muito grandes e também em lugares muito altos. Então acredita-se que seja um santuário ou que tenha um caráter religioso por trás dessas pinturas. É lá que fica a Sala dos Touros, que é um local onde existem várias pinturas de touros, também de outros animais, como por exemplo, um animal que possivelmente tenha sido lá um ancestral da vaca. Ele tinha uma proporção muito grande. As principais cores utilizadas eram tons terrosos, marrom, preto, vermelho e branco. O segundo sítio de Altamira, na Espanha, tem algumas curiosidades por trás. Primeiro porque é um dos mais bem preservados por conta de uma pedra que
que ficou tampando a sua abertura durante muito tempo, então não teve muita ocupação humana depois de feitos esses desenhos lá dentro. E outra coisa interessante é que uma menina encontrou esse sítio arqueológico. Na verdade, essa menina chamada Maria Faustina Sanz, ela estava ali brincando e encontrou sem querer uma abertura que dava acesso a esse sítio arqueológico e ficou encantada com aquelas figuras que ela encontrou ali. Chamou o seu pai e o seu pai também ficou muito encantado, o que trouxe à tona essa grande descoberta. Foi uma coisa um tanto quanto aleatória, né? E essa gruta é chamada atualmente de Capela Sistina da Arte Rupestre. E aqui no Brasil nós temos o Parque Nacional Serra da Capivara e lá nós encontramos a maior concentração de pinturas rupestres do continente americano. E vários estudos científicos indicam que essa área foi muito povoada antes mesmo da travessia dos humanos pelo Estreito de Bering. Na caverna de Altamira, a descoberta foi por uma menina. Já aqui no Brasil, também foi descoberta por uma mulher. O nome dela é Neide Guidon e ela é uma arqueóloga reconhecida mundialmente por esse achado. No seu trabalho no local, sua equipe descobriu artefatos humanos que foram datados de 58 mil anos, como a utilização do carbono 14. Essa data nos põe em reflexão sobre as duas principais teorias da ocupação humana do continente americano: a teoria de Clovis e a teoria malaio-polinésia. E essa datação só foi possível de ser descoberta por conta da utilização do teste com carbono 14. Apesar de não sabermos ao certo como ele saiu da África e chegou aqui na América, existem duas grandes teorias. Uma delas acredita que cerca de 13 mil anos atrás, durante o final da última era do gelo, uma onda imigratória fez com que nômades asiáticos, se aproveitando do congelamento do mar, atravessassem o Estreito de Bering e chegassem à América. E uma outra acredita que há cerca de 10 mil anos atrás, uma onda imigratória fez com que povos da Polinésia, se aproveitando das correntes marítimas da região, pegassem barcos e partissem de ilha a ilha até chegar à América do Sul. Nas duas teorias é preciso muitos anos e mesmo várias gerações para que esses homens pudessem chegar até aqui na América. E uma teoria, obviamente, não anula a outra. Essas pinturas pré-históricas eram feitas no interior das cavernas e também em rochas que ficavam ao ar livre. Obviamente que por conta do tempo, as pinturas que foram feitas do lado de fora não sobraram. As que restaram foram as do interior das cavernas, das grutas, por conta da preservação. Como que eles faziam isso? Eles utilizavam sangue de animal, gordura, excremento humano, folhas e frutas, tudo que pudesse extrair cor, pigmento da natureza, eles poderiam usar. Uma das primeiras técnicas foi a técnica da mão em negativo, que eles utilizavam um pó, provavelmente de osso, e sopravam esse pó na mão que estava fixada na parede e ficava o contorno da mão, no fundo a cor, né, da pedra e em volta a cor do pigmento. Utilizavam essa técnica principalmente para marcar território e começaram a usar a mão para fazer as pinturas representando os animais e com o passar do tempo começaram a construir também instrumentos como pincéis que facilitavam ali o momento dessa pintura. E uma escultura de uma mulher que mede somente 11 centímetros, marcou história e nos revelou uma reviravolta aí no que diz respeito a algumas datas. Nós temos a Vênus de Willendorf, que é essa escultura que foi encontrada e que foi datada aí há mais de 23 mil anos. E ela representa a grande força, a força da mãe natureza. Na verdade, ela representa a fertilidade. O nome dela é Vênus de Willendorf porque ela foi encontrada na Áustria, na região da cidade de Willendorf. E ela nos mostra muito sobre a técnica utilizada para esculpir uma pedra, já que ela é datada do Paleolítico e naquela época utilizavam instrumentos bem rudimentares. Um detalhe é que nós não encontramos no Paleolítico figuras humanas nas pinturas, somente a partir do Neolítico. A única figura humana que nós encontramos é na escultura, na pintura nós não temos. Os humanos começaram a representar a si mesmos no Neolítico por conta de várias mudanças sociais dentro da questão do trabalho, já que eles já tinham desenvolvido a agricultura, enfim. É uma questão artística que envolve a sociedade, então por conta dessa transformação, eles mudaram também a temática no seu desenho.
Com o passar do tempo, ali também no Neolítico, por conta da sedentarização, esse homem começou a construir sua própria residência. Na verdade, as primeiras formas de arquitetura não eram muito bem residência. Nós temos 3 estilos diferentes dentro da arquitetura pré-histórica. Nós temos o menhir, que eram pedras gigantescas que pesavam ali até quase 6 toneladas e eram fincadas no chão. E elas, na verdade, tinham todo um caráter religioso, místico, já que eles representavam nessas pedras alguns símbolos que representam ali a fertilidade. Na verdade, eram pedras que serviam como culto para a fertilidade. Num outro momento, passaram a fazer os dolmens. Dolmens são menhirs com uma cobertura. E eles utilizavam para enterrar os mortos. Foram encontradas várias ossadas ali embaixo desses dolmens. Num terceiro momento, começaram a empilhar em formato circular esses dolmens, chamado de cromlech, e um dos mais famosos é Stonehenge, que fica ali no Reino Unido. Nós também acreditamos que todas essas construções megalíticas tenham ali, além da questão da construção de futuras residências, também um caráter religioso muito forte. Aproveita que você já está no nosso canal e assiste o vídeo que eu falo sobre a produção artística da pré-histórica. Tenho certeza que você vai gostar e vai complementar esse vídeo que você acabou de assistir. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo.